Oi pessoal, bem-vindas, mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer para vocês esse sapatinho masculino. Pode ser feminino também, mas hoje eu vou fazer ele masculino no tecido jeans, com fundinho branco. Já cortei já as duas partes do fundo a branco, tricoline branco, e esse é um tecido jeans bem fininho. Fiz o molde na manta, já risquei lado direito, lado esquerdo. A solinha também, ó. Parte de baixo jeans com tricoline branco por dentro. Elástico com 8 centímetros e 2 botõezinhos de madeira. Escolhe o botão que vocês quiserem. Eu vou dar início aqui no molde, na costura. Qualquer dúvida que vocês tiverem, as meninas do grupo podem mandar mensagem no grupo, ou também aqui deixar no vídeo também aqui do YouTube, pode me enviar uma mensagem que eu vou estar respondendo, tirar todas as dúvidas. Eu vou começar com uma costurinha e vou fazer essa volta inteira aqui do sapatinho com o tecido jeans, só com o tecido jeans. Eu costuro essa parte toda aqui para que fique bem certinho o tecido jeans. Eu vou costurando. Essa parte aqui do calcanhar também eu costuro, porque a gente vai usar essa costura depois como guia. Agora eu vou colocar o fundo, o tricoline 100% algodão branco. A mesma medida que o jeans, mesma posição também. Retrocesso aqui no comecinho. É bem importante que a gente passe a costura bem em cima da marcação, ó, do molde, a curva bem certinha, para que fique uma peça bem modeladinha. Aqui essa parte do elástico, vocês podem pular 2, 3 pontinhos, ou também pode estar descosturando depois. Eu passei uma costurinha, depois eu descosturo. Essa parte aqui que a gente vai cortar, que vai ser da abertura do sapatinho, faz bem delicadinho, uma curvinha, bem bonitinha, e dá retrocesso aqui, essa parte final. A gente vai estar refilando ele depois, com 5 milímetros só, ó. 5 milímetros, eu vou deixar de sobra, cortar bem no meinho, não cortar o pontinho da costura que a gente fez, para na hora de desvirar fica uma peça mais delicada, não fica grosseiro. Arredondar bem. E também na hora da gente for aplicar o viés, não sofre tanto, não tem muita sobra de manta, de tecido para ficar escondendo no viés. Ele vai ficar bem delicadinho. Segurar o tecido, os dois tecidos juntos, para cortar bem certinho. Essa parte do calcanhar, essa sobra, deixa para ficar mais estruturado. Dá pique aqui nessa parte que, quando a gente desvirar, se não der o pique direitinho, ele fica enrugado. Nessa curvinha aqui também. Uns 3 piques já é o suficiente. Se não der pique, fica enrugado mesmo. Eu passei a costurinha, mas agora eu vou descosturar uns 3 pontinhos. Porque eu vou passar o elástico. Esse elástico ele é bem fininho, bem delicadinho. Eu vou tentar passar ele com a mão mesmo. Mas ele é muito fininho, muito molinho. Acho que vai precisar do passador de elástico. Eu vou tentar passar, ó. Não pode ficar puxando muito, senão desmancha toda a costura. Esse elástico ele é bem molinho.
ele não passa, só com passador mesmo de elástico. Esse passador de elástico ele facilita muito na produção aqui do sapatinho. Quem fizer bastante modelinho que vai usar elástico, compra esse passador aqui, ó. Sempre tem esses acessórios que ajuda muito, facilita bastante. Pode soltar ou pode deixar preso também. Se for costurar com ele preso, é só dar uma puxadinha. Ou segura bem ali pro o elástico para ele não sair da posição. Ó, é só uma pontinha para fora, ajeita ele no meio, bem certinho. Para que fique bem bonitinho. Passar na mesma costura que já tinha feito com os tecidos. Ó, vai outra volta, outra costurinha, bem delicadinho. Deixar bem arredondadinho para ficar uma peça bem bonitinha, com formato depois de pronto. Tira suas sobras de linha. Agora a gente vai começar a desvirar. A gente desvira pela parte do elástico. Puxa um pouquinho para ver se ele tá bem presinho. Para ver se o ponto não ficou solto. Dá uma puxadinha, vai dando formato para ele não ficar enrugado, vai prendendo com alfinete. O alfinete também, ele tem que ter aquelas pontinhas bem fininhas, porque dependendo do tecido que você usa, ele puxa o fio, perde a peça inteira, fica muito feio. Esse tecido jeans, principalmente, ele puxa os fios, se tiver elastano. Vai prendendo com o alfinete, ó, vai puxando o tecidinho do forro, porque a gente vai fazer uma costura depois para deixar ele bem preso. Puxa bem, ó, para não ficar enrugadinho, ajeita na curva. Do outro lado aqui também, puxa bem bonitinho. Não muito tecido, mas tem que passar pelo menos um pouquinho só, para na hora que fizer a costura prender bem o tecido de baixo, os dois, sabe, os dois tecidinhos, o jeans e o branco, fica bem costuradinho. Ó, ajeita bem para não ficar enrugado. Vê se os piques foi suficiente. Agora a gente vai fazer aquela costurinha de acabamento. Eu valorizo bastante essa costura, porque depois da peça pronta, fica um sapatinho muito bonitinho. Eu tenho parceria com lojas, então eu tô sempre recebendo feedback dos clientes. Eles falam que essa costura, que o sapatinho é muito bem feitinho, a costura é bem certinha, que nem parece um sapatinho feito à mão, né? Como a gente divulga ele. Fica muito bonitinho mesmo. Não passo costura em cima de costura, a não ser na parte do calcanhar, mas aqui ó, nessa curva eu faço bem certinho, bem devagarzinho mesmo, para dar um formato bem bonitinho do design do sapatinho. Vou até a parte aqui do meio, porque a gente vai fechar no calcanhar, então vai precisar que ele fique aberto um pouquinho. Essa outra parte aqui, ó, agora a gente vai fechar o calcanhar. Eu costurei aqui, ó, até a metade, porque a gente vai fechar o calcanhar e depois aplicar na sola. Então, ó, eu acho a medida da solinha primeiro. Bem onde a gente fez a marcação do molde. Não é com aquela margem de costura, é bem em cima da costura mesmo do molde. Deu 14 centímetros. Esse é um modelinho que tem 14 centímetros, mas é para um bebê de 6 meses. Eu não me apego à numeração porque não dá certo. Tem bebezinho que tem um pezinho muito gordinho, mais compridinho. Então tem que ser um modelinho maior, com mais centímetros.
Ó, 14 centímetros vai dar bem em cima ali do... Eu não vou fazer a risca, não vou fazer a marcação, porque já tenho a risca ali do molde, eu deixei sobra, então vai dar bem em cima da costura. Ó, eu acho certinho o meio do sapatinho, na costura também, eu seguro ali, ó, na parte branca do sapatinho. E seguro o jeans também, ó, as duas partes. Vejo se tá batendo, costura com costura. Segura bem firme e passa uma costurinha com retrocesso para que não solte depois, ó, fica bem firminho. Volto aqui para mais uma costurinha para ficar bem reforçado. Essa dica aqui é dica de ouro, que vai bater em cima da solinha, vocês não vão ter dificuldade na hora de aplicar essa parte na sola. Ó, é levemente uma curvinha assim, ó, não é reto. É uma curvinha que eu faço uma costurinha aqui, ó, nessas duas partes do tecido branco com jeans, ó. É levemente curvado, ó, bem pouquinho. Ó, não é reto. Se vocês forem ver bem, ó, é tipo uma curvinha mesmo. Abre aqui, ó, pra ficar com o calcanhar mais estruturado, por isso que eu deixei aquela sobra de tecido. Acho que vai dar uns 10 milímetros de sobra. Depois que eu achei aquela metragem lá do 14 centímetros. Abre bem, ó, depois junta as partes, o tecido, o forro com a manta e o tecido jeans, deixa bem certinho, ó, para acompanhar a dobra, para não ficar grosseiro. A costura bateu bem certinho, agora eu vou puxar bem o tecidinho branco, vou costurar em cima da costurinha do tecido jeans, não vou fazer outra costura, vou bater bem em cima. Eu vou usar a costura do tecido jeans como guia para segurar o forro, porque na hora que a gente for, ó, segura bem em cima da costura. Na hora que a gente for aplicar na solinha, ó, precisa estar esse forro bem presinho, para ficar com um acabamento bem bonitinho. Em cima da mesma costura. Na volta inteira do sapatinho, essa costura. Ó, ficou sobrando só um pouquinho aqui na parte de trás, aí corta. A volta inteira ficou bem certinho, não deixa o sapatinho enrugado, ajeita bem. Agora eu vou finalizar essa costurinha. Passo uns 3 pontinhos em cima, é aqui que eu passo a costura de novo, mas tem que ser bem em cima, bem delicadinho. Não faça costura grosseira, deixa o sapato bem bonitinho. É só na parte de trás mesmo, onde a gente não tinha feito a costura. Passa só um pouquinho dos lados, ó, para não soltar depois. Puxa bem aqui, ó, para finalizar o nozinho. Corta todas essas sobras de linha, para que fique uma peça bem acabadinha, bem bonitinho mesmo. Desviro, dou uma puxadinha no elástico, pra ver se tá tudo certinho. Ó, a parte do elástico é a parte da curvinha de fora, a parte de fora do pezinho, ó. Parte de fora. Elástico, que vai ficar a parte do botãozinho do lado de fora do pezinho. Acho o meio aqui com pique, em meio da solinha, que vai ser meu guia também, para que o sapato não fique torto. O meio da costura vai ser o pique que eu fiz na sola.
Tem que bater, ó, certinho o pique com o meinho do sapatinho. É aqui que eu vou começar a costurar. E eu vou fazer a volta inteira, direto. Vocês vão ver que vai dar certinho. Aquela medida que a gente fez, vai dar certinho com a sola. Vocês não vão ter dificuldade, não vai sobrar tecido, não vai ficar enrugado. Vai olhando, ó, dá uma levantadinha na parte de cima do sapatinho, vê se tá batendo bem na costura da solinha. Se vocês fizerem aí, ó, costura com costura, o sapatinho finalizado, ele vai ter um formato bem bonitinho, bem arredondadinho. Não vai ficar aqueles bicos na frente. Bem arredondadinho, ó, se vocês seguir bem em cima da costura, não façam outra costura. Usa a costura do tecido jeans como guia. Vai dando uma levantadinha, ó, pra ver se tá batendo certinho. Vai ajeitando com o dedo. Aqui vocês já vão ver, ó, que não vai sobrar tecido. Vai dar certinho. Ele não vai ficar enrugado. Vai ajeitando, ó, segurando o tecido aqui. Segura bem que depois a gente ajeita ele depois de costurado. Ele volta ao normal, o sapatinho fica bem bonitinho. Ele tá todo amassado, mas ele vai voltar ao normal. Ó, ficou certinho, não sobrou tecido, não ficou enrugado. Agora vai ser a parte que a gente vai aplicar o viés, ó, certinho na solinha, não sobrou nada, bateu certinho. Esse viés eu tô usando ele de 15 milímetros, por quê? Porque eu quero, vocês também, vocês podem fazer qualquer acabamento, qualquer medida, pode ser com de 10, pode ser com de 15, de 14, o viés que vocês quiserem fazer, pode fazer. Esse daqui eu escolhi esse porque eu acho que ele fica com mais cara de menininho. São dois menininhos, eles são gêmeos, esse sapatinho. Então eu vou fazer os dois pares iguais. Eu tô usando esse viés que eu acho que fica tem carinha mais de menininho. O fininho ele fica bem mais delicadinho, eu gosto mais. Mas esse eu escolhi fazer com 15 milímetros. Comecei aqui, ó, nessa lado de fora do sapatinho. Não puxa o viés, porque senão depois, na hora que desvirar, ele vai ficar enrugado. Então deixa bem soltinho. Faz essa curvinha aí bem delicadinha, em cima da costura também, passando um pouquinho só. Uns 2 milímetros no máximo, para não perder o formato do sapatinho. Ele vai ficando bem bonitinho, ó, vai ajeitando com o dedo. Vai escondendo a costura embaixo. Depois, ó, eu passo bem pouquinho, uns 2 centímetros só, para dar uma dobradinha, corto e dobro pro lado de dentro. Passo aqui uma costurinha de reforço, ó, para segurar bem. Volto aqui de novo. A parte que vai ficar a emenda também, ó, eu costuro, que ela ficou uma emenda, mas com a pontinha dobrada para baixo. Eu costuro também. Corto, tiro todas essas sobrinhas de linha, ó, ficou bem presinho, bem bonitinho, segue bem o formato da sola, do sapatinho. Eu comecei por baixo, porque por cima a gente consegue ver
Agora que a gente vai prender aqui, ó, vai dar para visualizar melhor, se não vai estar ultrapassando a costura. Porque tem que bater bem certinho na costura. Tem que passar bem pouquinho só para ele ficar escondido. Senão perde todo o formato, a anatomia aqui do sapatinho fica estranho. Então tem que bater bem em cima da costura. Vai escondendo a sobra de linha, vai escondendo o tecido também. Aqui nessa curvinha também, ó, vai puxando o tecido. Não ultrapasse muito a costura que a gente fez. Bem devagarzinho mesmo, para que fique uma peça bem delicada. Ó, puxa bem, esconde bem as linhas, tecido também. Eu já vou passando o dedo, já vai escondendo, já vai dando certinho a medida aqui para não ultrapassar a costura. Essas curvinhas aqui, ó, faz bem devagarzinho também. Porque na hora que a gente for dar forma aqui no sapatinho, ajeitar ele vai ficar com o formato certinho do molde. Esse modelinho aqui, ele é muito bonitinho. Muito confortável também. Ele é prático para calçar no pé do bebê. Esse elastiquinho aqui, ele que dá mobilidade do pezinho, porque se você colocar ó, ficou certinho, seguir bem aqui, ó, ajeita no calcanhar. Ajeita aqui na frente também. Muito bonitinho. Colocar um botãozinho de madeira, mas pode ser qualquer botão. E aqui tá a nossa peça, prontinha. Meninas, outra dica, ó. Eu uso secador, porque como é uma manta resinada, tem cola dos dois lados, eu vou usar um jato quente nele. O quente, ele vai colar os tecidos, ó. Jato quente, ele vai dar um formato também, eu vou segurando com o dedo. E depois eu dou um jato frio nele, ó. Um jato frio, eu seguro. Eu deixo bem o jato frio aqui, ó, bem pra ele esfriando a manta que eu já colei. O jato quente, ó, ele ficou no formatinho. Eu seguro até o elastiquinho, vocês podem fazer um teste com o secador. Porque eu não passo no ferro, então eu dou o jato quente, o jato frio para dar o formato. Quando vocês dão quente, eles vão ficar bem coladinho, e o frio vai selar, vai deixar ele bem durinho. Faz o teste para vocês verem, eles vão ficar bem durinho. Quando for o jato quente, não deixa parado o secador, porque ele queima o tecido, se tiver na temperatura muito quente. Então, ó, o quente, bem pouquinho, ó, por dentro, por fora, é rapidinho, ó, por dentro, por fora. Segura bem o sapatinho para ir dando formato. O jato frio depois, ó. Fica bem bonitinho. Ele desamassa também o sapatinho. Bem bonitinho, jato quente, ó. Agora seguro, dou um jato frio. Vai dando formato também, vai segurando. Ele vai ficando bem durinho. Essa parte que eu seguro bem o jato, ele tá no frio.
Fica muito bonitinho o sapato. Eles ficam com um formato bem bonitinho, bem durinho, bem firminho. Com os botõezinhos. Olha que bonitinho que fica, bem delicadinho. Ele tá bem durinho. Vocês podem fazer um teste aí para vocês verem que fica bem durinho mesmo. Finalizada a nossa peça. Meninas, ó, as peças finalizadas. Espero que vocês tenham gostado do sapatinho, tenha ajudado vocês. Peça finalizada, bem bonitinha, costura bem acabadinha. Qualquer dúvida pode me mandar mensagem que eu respondo. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Espero que tenha ajudado vocês. Beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.